quero ler no capítulo 9, versículo 3 ao 5. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E todos nós estamos aqui nesta noite para mais glorificar o seu nome. E a gente encontra na Bíblia vários dons. E a gente sabe que o dom, quando ele é dado a alguém, é como ferramenta para crescimento na obra de Cristo, do Evangelho. Só que a Bíblia ela também fala que a vida também é um dom. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você recebeu o dom de Deus. Então, como os dons são usados como ferramenta para o reino, a sua vida também é uma ferramenta para o reino. E todos os dias, ao acordar, nós vamos nos lembrar dessa palavra. Que a nossa vida é um dom. E que tem que ser honrado, usado para a honra e glória de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 4. Quem achou que amém? Amém. Que diz a palavra de Deus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos do versículo 3 ao 5. Amém? Que diz a palavra de Deus. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os ladrões. Eu queria repetir com os irmãos o versículo 5. Quem pode repetir comigo? Em alto e bom som. Amém? Glória a Deus. E ele disse: Quem é, Senhor? Pode continuar. Amém? E ele disse: Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem Eu sou persegues. Jesus. Duro é para ti recalcitrar. Tudo é para ti, Para te recalcitrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente bem sabe que é uma data muito especial para cada um de nós que somos cristãos e entendemos o que foi a paixão de Cristo, o que foi o seu amor, o que foi a entrega dele na cruz. O irmão começou falando do Cristo crucificado e a irmã falou agora dele, o Cristo que ressuscitou. E nessa noite eu queria tomar um gancho nisso e eu quero falar sobre o Cristo glorificado. E quando a gente observa os dois textos que a gente leu, Atos, a gente entende que ali em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 19, trata da história de conversão de Paulo. Trata-se da conversão de Paulo. Aquilo que ele fala também e repete no seu testemunho e na sua defesa, em Atos, no capítulo 22 e também no capítulo 26 de Atos. Só que quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 2, a gente vai se deparar, no texto no qual nós lemos, com uma das cartas que é direcionada a uma das igrejas da Ásia. Mas que quando a gente se depara com o livro do Apocalipse, é bom que a gente saiba, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, que o livro do Apocalipse ele é dividido em 3 partes. E que partes são essas? O Cristo glorificado, aquele que tem seus pés como latões reluzentes, seus cabelos brancos como a neve, e seus olhos como chamas de fogo, ele aparece para João e ele diz: João, escreve as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que depois dessas vão acontecer. E o que são essas coisas? As coisas que viste é naquele momento o Cristo glorificado, com cabelos brancos como a neve, que fala da sua eternidade. É por isso que Pedro ele fala, Pedro escrevendo na sua carta, ele escreve: é o Cordeiro imaculado, conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Ele tem seus olhos como chamas de fogo, porque isso fala da sua onisciência. E os seus pés como latão reluzente, porque é aquele do Apocalipse 9 que pisa o vinho no lagar do fogo, aquele que vem glorificado na batalha do Armagedon. Só que eu queria, e as coisas que são, existem as 7 igrejas da Ásia, a gente sabe, bem sabe, que são as 7 igrejas, a saber, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, a qual Jesus ele escreve uma carta a cada um desses pastores.
E as coisas que depois dessa vão acontecer, eu tenho certeza que nós, como igreja, todos aqui, estamos esperando, que é o arrebatamento da igreja, e para aqueles que ficarem aqui na terra, é a grande tribulação e tudo aquilo que há de vir, até o juízo de Deus. Só que eu queria que a gente se atentasse nessa noite para as coisas que são, e especificamente a igreja de Éfeso. Só que é interessante notar que quando Cristo ele escreve a cada uma delas, Cristo ele se apresenta a cada uma delas de uma forma diferente. Talvez porque ele é aquele que ele é o Pai da eternidade, como disse Isaías, e ele é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele se apresenta a cada uma delas de uma forma diferente, porque ele sabe que cada uma das igrejas iria passar as tribulações, as perseguições. Nas tribulações, por isso que ele diz: eu sou o primeiro que foi morto e reviveu. E ele sabe também de algumas mudanças que as igrejas passam. Só que tem algo que Jesus ele fala que é comum em todas elas. E isso ele não só fala a essas igrejas, mas isso vem até nós de tempos em tempos, e todos os dias da nossa vida devemos nos lembrar disso em nosso coração. E o que é isso que Jesus ele fala que é em comum? Eu sei as tuas obras. Jesus ele sabe a minha e as tuas obras. Então não importa o que a gente faça, porque muitas vezes, irmão, a gente como ser humano, a gente quer ser reconhecido. Muitas vezes a gente como ser humano, a gente olha para um lado, para o outro, a gente faz uma coisa ou outra, tanto no âmbito eclesiástico, igreja, mas também como no âmbito da nossa vida pessoal. Mas Jesus ele está olhando para cada um de nós e está dizendo: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Ele sabe a minha e as tuas obras. Então que nós nos lembremos disso todos os dias. Só que Jesus ele começa a colocar algumas características dessa igreja. E Jesus ele diz: eu conheço as tuas obras e eu sei que o teu trabalho. E a igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha para o rei. É uma igreja que trabalha na evangelização, no culto. É uma igreja que trabalha para que ofereça o melhor do que é o evangelho para os irmãos, para a igreja como um corpo. Ela é uma igreja que é paciente. E isso fala, porque é muito interessante isso, nessa questão do paciente, porque muitas vezes hoje nós queremos adequar a vontade de Deus e o tempo de Deus no nosso tempo. Nós queremos orar hoje e receber amanhã, mas nós devemos ser pacientes no tempo de Deus. E aquela igreja de Éfeso ela é uma igreja paciente. E ela também é uma igreja que não pode sofrer os maus. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que aquela igreja ela é uma igreja que ela é fortificada na fé. Por quê? Porque é uma igreja que mesmo passando por tribulações, por perseguição, ela é uma igreja que tem fé, que sabe o Deus que tem e que Deus pode livrar dessas tribulações do que vier a qualquer momento. Então ela é uma igreja fortificada na fé. E muitas vezes nós, com qualquer coisinha, a nossa fé é abalada. Mas nós devemos estar fortificados na fé, para que não possamos sofrer maus. Tribulação e perseguição vamos sofrer. Mas sofrer com mal com isso é diferente. Precisamos ter fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Só que Cristo ele levanta outra característica. Qual é a outra? Eu sei que vocês põem à prova o que se dizem ser apóstolos e não são. E o mais interessante e mais importante, e tu achaste mentiroso. Por que eu falo isso? Porque é muito fácil a gente bater no peito, sair da igreja depois de um culto abençoado, receber a glória de Deus, claro, e a gente sair na rua e dizer: hoje eu vou defender a minha fé. E a gente pegar qualquer leigo que passa na rua e dizer: tudo é errado, vai para o inferno. Isso. A gente pode fazer isso. E é muito fácil. Só que eu quero ver hoje, e eu falo isso não como um ar de julgamento, mas como um ar do que Paulo diz: aquele que está em pé que olhe para que não caia. Nós precisamos buscar o conhecimento. E o que eu quero falar com isso é que nós, da mesma forma que nós poderemos dizer um dia: eu vou bater no peito, vou sair, vou combater, vou indagar alguém na rua, nós também possamos fazer isso e combater os falsos mestres e falsos profetas que hoje têm se levantado. O dever da igreja é esse, é combater as falsas heresias, é a defesa da nossa fé. Glória a Deus. Então aquela igreja, as suas 4 características, se nós observarmos hoje e olharmos para a nossa própria vida, muitas pessoas hoje que talvez tenham 10, 15, 20, 30 anos de evangélico não tem ao menos uma dessas características. Mas a gente, com um olhar de ser humano, com um olhar pecaminoso e com o nosso olhar limitado, a gente olha e diz: eu tenho uma falta. Quem é mais? Eu acho
ápice da sua vida. Talvez a gente leia e se depare com esse texto da igreja de Éfeso e a gente para que o texto aqui, aquela igreja é uma igreja boa, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que espera no Senhor. Ela é uma igreja que tem a paciência, é uma igreja que não pode sofrer mal porque é fortificada na fé, é uma igreja que tem conhecimento. Só que o olhar de Jesus não era o nosso irmão. E mesmo com todas essas características, que para nós seria o máximo do que a gente pode alcançar muitas vezes, acredito que nós outros. Mas Jesus ele olha para a igreja e ele diz: tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E perdeste o teu primeiro amor. E a pergunta que fica hoje em nosso meio, em nossos corações é: o que é esse primeiro amor? O que seria isso que nós temos, que se a gente tem essas 4 características que são essenciais para um cristão, e mesmo assim a gente está em falta com o primeiro amor, o que seria esse primeiro amor? E quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 19, a gente se depara, como eu já falei, com a história de conversão de Saulo, para depois vir a Paulo. E Saulo ele se levanta naquele momento e a Bíblia vai falar que ele estava respirando ameaças e mortes. E um dos significados dessa expressão que fala no grego era que Paulo ele estava com o sentimento de um leão que estava faminto e que estava na sua frente a sua principal presa. E ele vai em cima com toda a sua força, com todo o seu poder, e ali destroça ela. E Paulo ele pega cartas dos principais sacerdotes e ele vai em direção a Damasco. E no seu coração ele só tem um pensamento: eu vou assolar a igreja, eu vou lançar todos aqueles em prisão. Paulo, talvez na sua humanidade, Paulo tenha olhado para a igreja e a Bíblia vai dizer que ele assolava a igreja, lançando em prisões, consentindo em morte, fazendo que com muitos blasfemem o nome de Deus. E talvez Paulo, na sua humanidade, ele olha para ele: essa igreja não para não. Porque quanto mais eu persigo, mais a igreja cresce. Talvez Saulo ele olhou para ir ali para Jerusalém e deve ter escutado de alguém que 2 pessoas, essas 2 pessoas são 2 apóstolos, que entraram em um templo e tinha uma pessoa me ligando na porta e pediu ali uma prata, e um deles disse: eu tenho prata de ouro, mas eu tenho Talvez Saulo tenha ouvido que um desses apóstolos era um que era considerado discípulo amado, porque foi aquele que deitou no peito de Jesus. Talvez Paulo tenha ouvido de outro que estava com ele junto, que só em 2 pregações converteu 8.000 almas. E Paulo, na sua humanidade, ele olha e pensa: peraí, eu já percebi um cristão, a igreja não para, eu vou atrás do livro. Eu acho que pela fama que esses 2 têm, pode ser que eles sejam livres. Vou atrás deles também. Só que Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, Paulo ele entende, depois que ele se converte, quem realmente é o livro. E Paulo ele vai dizer que a igreja é como um corpo, e que Cristo é o cabeça. E naquele momento, acredito eu, e vejo que Cristo estava só olhando para Paulo. Deixa ele está pensando que vai encontrar o líder, deixa que eu vou até ele. Ele não quer falar com o líder vai até ele. E no caminho a Damasco, Jesus aparece a Saulo. E só com a sua glória, com o seu resplendor, Saulo ele cai no chão. Aleluia. E naquele momento, Jesus ele fala com Saulo e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem é esse? Saulo nem conhecia, ele não falar a voz. Mas Jesus ele fala algo que me chama a atenção no texto. Jesus ele diz: sou eu, Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E quando eu me deparei com isso, eu parei e interpretar o que? E quando eu peguei algumas palavras e a gente junta a frase, Jesus ele estava dizendo: difícil, que é duro, difícil é para ti recalcitrar é resistência. É resistir. Difícil é para ti resistir aos agrilhões. E quando a gente vai significar de agrilhões, era aquelas correntes. Quando antigamente era aprisionado, colocavam as correntes. Só que aí surgiu mais dúvida ainda. Por
Porque agrilhões é quando a pessoa está presa. Então Jesus está dizendo, duro é para ti resistir a algo que tu já está preso. E quando eu me deparei com isso, eu comecei a pensar, mas em que momento Paulo foi preso em algum momento aí? Porque Paulo é um perseguidor. Do que Jesus está falando? De qual ocasião? Só que caminhando pelas cartas de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, está vendo uma dissensão dentro da igreja. Porque uns estão se levantando e dizendo, eu sou de Apolo. Outros se levantam e dizem, eu sou de Saulo, de Paulo. Sou Saulo. Só que Paulo, ele escreve a carta a Coríntios e ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Paulo, ele estabelece, e ele ainda depois ele conclui dizendo que nem o que planta é maior do que o que rega, nem o que rega é maior do que o que planta, mas Deus, porque o que planta e o que rega é um, e Deus é que dá o crescimento. Então eu entendi que Paulo ele entende o evangelho como se fosse um plantio, porque tem uma pessoa no mundo, a gente evangeliza, vai lá e planta. E logo depois vem aquela pessoa, talvez ela vai na igreja, recebe uma oração, escuta uma palavra, e a palavra é regada. Só que depois vem Deus e ele dá um crescimento. Só que tem uma sequência, porque Paulo diz, o que planta e o que rega é um, e Deus dá o crescimento. E Deus ele não passa por cima dessas cronologias que ele estabelece. Deus é Deus. Aí eu comecei a olhar a história de Paulo. Peraí, agora eu começo a entender o que Jesus estava falando. Ele disse que Paulo ele já estava preso a algo. Se a palavra ela foi plantada, Paulo ele só estava resistindo a algo que já estava no coração dele. Então eu comecei a me perguntar, mas em que momento a palavra foi plantada no coração de Paulo? Só que quando a gente volta nos capítulos, no capítulo 9 e vai no capítulo 7, a gente vai ver que o nome ele está se defendendo. E ao invés de ele defender a sua cabeça, não tem nada a ver com isso, não. Ele começa a pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, até aquele momento dele ali, e ele começa a citar partes por partes, até chegar no seu martírio, no seu apedrejamento. Quem é essa pessoa que não sabe? É Estevão. Só que no finalzinho do texto, quando Estevão já está quase morrendo, acontece algo. Pegaram a cara e colocaram aos pés de um jovem que se chama Saulo. E esse acontecimento para Paulo foi tão importante, porque no capítulo 8, logo depois da morte de Estevão, a Bíblia vai dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão. Mas no capítulo 20 e o versículo 21, o próprio Saulo vai falar em sua defesa. Eu que consenti na morte de Estevão. Só que agora ele não fala com um ar de bonança, com um ar, o mesmo ar que tinha no capítulo 8, olhando e dizendo, é isso aí mesmo, não. Paulo agora ele fala com uma amargura, com algo que ficou marcado em seu coração. Então eu vejo isso como uma palavra sendo plantada no coração de Paulo. E talvez, quando Paulo perseguia a igreja, que ele via que tinha os cristãos que morriam, mas não negavam o nome de Jesus, ele dizia, só tem que ter alguma coisa muito séria aqui para isso. Porque não é possível uma pessoa morrer por um nome desse. Porque na cabeça de Paulo, aquilo era uma blasfêmia. Jesus ele estava morto. Jesus não tinha ressuscitado. Porque para eles, Jesus não é o Messias, Jesus não é Deus. Só que quando a gente observa a história, teria que vir agora um outro legado. Porque planta, o outro rega. E Deus é depois que vem dar o crescimento. Porque eles disseram, mas Jesus apareceu a ele, então não pode se encaixar. Só que Jesus fala do Saulo, ele diz, Saulo, por que tu persegue? E quando começa no diálogo, Paulo ele diz, isso é o que eu faço. Jesus ele sabe que tinha alguém que tinha que regar e não seria ele. Então ele diz, sai até lá na cidade, e lá te será dito. E naquele momento, Saulo ele se levanta com a ajuda daqueles que iam com ele, chega até a cidade, até que Jesus vai lá em Ananias e diz, Ananias, vai lá que tem um homem lá te esperando, e quando tu chegar lá, tu vai pôr a mão sobre ele, vai orar, ele vai voltar a enxergar e ele vai ser cheio do Espírito Santo. A palavra foi regada por Ananias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que agora a gente se pergunta, e agora? Aonde começa a parte do crescimento? Jesus ele poderia ter dado, mais prova ainda que Jesus, na hora que apareceu a Paulo, que Paulo obedeceu a ordem dele, Jesus poderia ter enchido ele com o Espírito Santo, mas não. Tem que vir e tem que regar, porque eu vou dar um crescimento. E Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 12, a gente é interessante
interessante a história de Paulo, porque em suas cartas, a gente vê a confiança de Saulo, que Paulo ele tinha naquilo que ele pregava, que em Gálatas ele vai dizer, se até um anjo descer do céu e pregar alguma coisa que seja diferente do que eu preguei, que seja a maldição. A fé dele, naquilo que ele pregava, era tamanha que ele olha para si e diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha certeza daquilo que ele era e daquilo que ele fazia. E por que Paulo tinha essa certeza? Porque em Gálatas, no capítulo 8, versículo 12, palavra de Paulo. O que eu aprendi não foi de homem algum. Foi através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 16, salvo engano. Quando eu queria aprender parafraseando, eu não considerei em carne nem sangue. E Paulo ele vai dizer em Gálatas que a partir daquele momento que ele voltou a enxergar ali tudinho, ele se levanta e ele não consultou carne nem sangue. Ele poderia ter ido a Jerusalém e estar com o discípulo. Ele queria ser discipulado pelos próprios discípulos. Mas Saulo não. Eu já entendo como é o Evangelho. Eu preciso ter um crescimento espiritual. E Saulo ele diz: parti em direção ao deserto da Arábia. E lá passei 3 anos. Depois voltei a Jerusalém e fui ter com discípulos. E aqui quero dizer algo para os irmãos. O nosso crescimento ele começa através do Espírito Santo, através da palavra. Depois a gente procura pastor, a gente procura professores de teologia, o que vier. Mas primeiro temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Só que naquele momento que eu me deparei com o Saulo dizendo que foi em direção ao deserto, eu lembrei de uma coisa, que quando Deus ele quer tratar com o ser humano, ele leva a gente para o deserto. É até um dizer hoje, nós a gente diz, nossa, nós vamos passar no deserto hoje. Um deserto. E eu comecei a me perguntar, por que a gente tem que ir para o deserto? Porque quando Deus ele quer tratar conosco, ele tem que levar a gente para o deserto. E quando eu me perguntava isso, o Espírito Santo brada em meu coração e diz: a gente bem sabe o clima do deserto, que durante o dia não é frio. E muitas vezes o clima do ambiente faz a gente descer. E quando a gente começa a descer, que a gente está no deserto, aí Cristo aparece do lado e diz ele: eu tenho água viva. Se você beber, em você vai nascer uma fonte que vai dar água para a vida eterna. Muitas vezes a gente está no deserto e a gente começa a sentir fome. Porque dependendo do ambiente a gente sente fome. E a gente vai, e Jesus ele aparece para a gente, só que muitas vezes nós estamos acomodados aí a Jesus e pedimos sempre pão, eu quero pão, sacia a minha fome, sacia. E acontece o que aconteceu lá em João, capítulo 6, versículo 26. As pessoas, após a multiplicação de pães, foram atrás de Jesus por todo canto. Onde é que ele está? Porque ele multiplicou pão e peixe. Só que quando Jesus chega lá, Jesus olha para ele e diz: vocês só vieram aqui pela multiplicação do pão e do peixe. Vocês não vieram aqui pelo que eu preguei, pelo que eu falei, pelas maravilhas que eu fiz. Não, vocês só vieram pelo pão. Então Jesus ele diz: vocês estão aqui pelo pão? Vai para o deserto, quando sentir fome. O 35 ele responde: eu sou o pão da vida. É no deserto, muitas vezes a gente está lá caído no chão, passando por tribulações, porque no deserto tem tempestade. A gente passa por uma tribulação, por uma tempestade, a gente está lá em angústia, caído no chão, e Deus ele brasa em nossos corações e ele diz: eis que estou à porta. Jesus ele brasa em nossos corações e ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Só que às vezes a gente está no deserto e a gente é igual ao Tomé. A gente olha para um lado e para o outro e a gente diz: mas a gente não sabe o caminho. E ele olha e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é o nosso caminho. Deus é a nossa verdade. Deus é a nossa justiça. E a pergunta que ficou em nosso meio aqui, eu chego perto de encerrar para falar mais de irmãos, o que é o primeiro amor? Só que quando a gente observa a história de Paulo, eu trago 5 lições. 5 tópicos seria esse. Acredito que tem mais, mas Deus não me engano. E o primeiro dos tópicos é: precisamos ficar escolhendo. Como a irmã bem falou, precisamos buscar. É
a voz, mas ele fica de joelho. Só que quando o mestre tem luz apareceu para Saulo, ele caiu. Quem ouvir a voz de Deus, fica de joelho. Ora. E muitas vezes a gente perdeu o primeiro amor, porque Cristo ele não é aquele que deixa a gente sem luz. Porque na carta à igreja de Éfeso ele vai dizer, ele diz o problema, tenho que perder o teu amor, mas ele diz a receita para a gente sair disso. Ele olha e diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Talvez a oração era as primeiras obras que a gente tinha. Era aquilo que a gente acordava fazendo e a gente dormia fazendo. Era aquele orar sem cessar que o próprio Paulo fala. E o segundo tópico é ouvir e obedecer. Só que aqui toda a atenção é pouco. Porque Jesus ele aparece para Saulo e ele diz, Saulo, Saulo nem conhece quem é. Só que Jesus diz, levanta-te e vai. E lá é que vai ser dito o que é para fazer. Saulo diz, agora. Em que momento no texto a gente vai ver Saulo indo de encontro dizendo, mas também não é bem assim, nem o que a pessoa vai fazer com ele, não. Só que tem um problema. Quando Jesus ele vai lá em Ananias, ele diz, Ananias, e Ananias não conhece porque ele diz, mas esse vem aqui. Ananias está na igreja, Ananias cultua, Ananias louva, Ananias canta, Ananias ora, mas quando Deus fala, Ananias diz, mas veja bem, não é bem assim. Porque para Saulo, ele nem disse o que ia fazer. Para Ananias, ele contou detalhadamente. Tu vai ter uma pessoa chamada tal. Lá vai ter um homem e lá é que tu vai pôr a mão sobre ele. E isso vai acontecer. E Ananias ainda assim dá que diz, mas aquele homem não é aquele homem que era possível. Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Talvez no início da nossa fé esse era o nosso primeiro amor. A gente ouvia a voz de Deus e a gente dizia, estou aqui, Jesus, pronto para obedecer. Mas hoje talvez a gente escute e diz, ali é complicado. Não, mas eu vou evangelizar ali, tem um pessoal ali que é meio. Não, mas. Não. Acho que não dá pra eu chegar ali naquela rua. Se fosse pra outra, eu. Precisamos ouvir a voz e obedecer. Terceiro ponto. Saulo tinha acabado de se converter. Pastor. Tinha acabado de se converter. Mas eu vou dizer que 3 vezes por 5 vezes. Jejum e oração. Qual foi o seu último jejum junto com a oração? Qual foi o seu último jejum, pelo menos? Precisamos jejuar. Precisamos nos fortalecer em Deus. Quarto ponto. Buscar conhecimento. A igreja de Éfeso era uma igreja de conhecimento. Porque ela põe a prova os falsos mestres, os falsos apóstolos que estavam no seu peito. Saulo, quando ele recebe, ele já entende. Ele diz, espera aí, eu preciso buscar conhecimento. Conheci isso aqui agora, eu preciso buscar conhecimento. Só que eu não vou consultar ninguém comigo, eu quero consultar o próprio Jesus. Eu vou para o deserto para buscar conhecimento. Quer adquirir conhecimento? Vai para o deserto. Quer adquirir conhecimento? Vai ter um particular com Deus. E o que o último ponto é? Dependência. Deus, ele leva a gente para o deserto, porque muitas vezes a gente está só na mudança. E a gente começa a dizer, eu posso, eu quero, eu faço. Jesus ele olha e diz, mas não é isso não. Porque é eu que faço, é eu que dou, é eu que falo e tu faz. Vai para o deserto. Lá no deserto, quando tu sentir sede, eu dou. Quando tu sentir fome, eu sou. Quando tu não souber o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para nos tornar dependentes de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente reclama, vai ser um deserto tão grande, vai ser Deus querendo tratar com você, você tem que se tornar mais dependente. Está faltando alguma coisa. Precisamos nos tornar dependentes de Deus. E aquilo que serve. Quando o irmão mandou o irmão colocou o texto. Esse texto tem que falar o texto é esse que eu vou falar. E quando eu vi esse texto, Deus é maravilhoso. Porque na carta de Éfeso, Jesus ele vai dizer, eu sou aquele que tenho na minha destra as 7 estrelas. O que Jesus está dizendo? Eu tenho 7 pastores, está na minha destra, eu tenho um controle. Só que Jesus ele também é aquele que está no meio dos 7 pastores. Jesus ele tem que estar no meio de nossas vidas. Em todo âmbito da nossa vida, Jesus ele tem que ser o centro. Só que Jesus ele diz, se vocês não fizerem isso, preste bem atenção que eu vou ficar no meio.
falando isso? Porque muitas vezes a gente tira o lugar de Jesus no meio de nossas vidas, no meio de nossas igrejas, e coloca pastores, coloca pregadores, coloca profetas nas nossas vidas. É muito bom a gente ter uma companheira, a gente ter nossos filhos, nossa família, mas o centro continua sendo de Jesus. E quando Jesus, ele não está no centro, Jesus ele não vai à paz, ele sai, ele vai lá para a porta. Jesus não abre, ele vai, ele diz: eis que estou à porta e bato. Só que tem um porém. Se alguém abrir, a gente tem que ir lá. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se em algum momento em nossas vidas a gente perdeu o nosso primeiro amor e está dentro de algum dos que eu falei, os irmãos venham refletir. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente olha para dentro e a gente não, mas eu não peguei nenhum do meu primeiro amor intacto, a mim está tudo bem, e é isso, é glória para Deus, tem que ser assim. Só que Paulo ele diz que esteja em pé e olha para que não vai. Então a gente tem que se precaver em relação a isso. E o tempo da sua vida, e eu falo isso ao lado do Espírito Santo, o tempo está próximo. Esse é o propósito de Deus. Amém. Então agradeço assim a oportunidade de ver os irmãos. Glória a Deus.